que eu queria falar para vocês hoje? Queria falar sobre a gentileza, né? Sobre o quanto a gente pode ferir as crianças nesse ato de não frustrar os filhos, não deixar que eles fiquem tristes, né? Não magoar as crianças e o quanto isso pode enfraquecer os nossos filhos. Olha só como esse assunto é importante e é sério, né? Estava fazendo um atendimento ontem e mamãe me trouxe uma seguinte reflexão. Ai, Gabi, eu te procurei porque minha filha ela é muito sensível, né? Tudo ela fala que ela não consegue, ela chora demais quando a gente tem algum problema, quando ela vê que o pai tá sofrendo, a mãe tá sofrendo, tá doente, tem alguma coisa que não conseguiu fazer durante o dia, ela chora. Quando um amiguinho fala não, ela chora muito, né? Sempre que ela tá frustrada com alguma coisa, sempre uma dor muito grande, ninguém gosta de mim, e se a gente tenta fortalecer, ela fica emburrada, né? E ela faz assim, então tá bom, então não vou mais falar nada sobre isso, mas é uma coisa que não muda. Isso me chamou a atenção, por isso que eu trouxe o assunto pra live, porque é um assunto que eu sempre escuto via direct, né? Algumas mães sempre me encaminham algumas perguntas em relação a isso. Eu sempre falo, olha, tem coisas que não dá para responder via direct, né? A gente precisa marcar uma consultoria, eu preciso entender a rotina, entender a estrutura familiar. Mas tem muita gente que me procura para isso e fala assim, olha, meu filho não consegue falar, né? Meu filho, ele guarda as coisas para ele não tem iniciativa, tudo que acontece é um drama, ele chora e sofre demais, eu não sei mais como fazer para fortalecer ele. É visível para esses pais que se não fizerem alguma coisa, os filhos podem sofrer lá no futuro, né? Porque o mundo é cruel, né? O mundo nem sempre vai passar a mão na nossa cabeça. Na maioria das vezes não vai passar, né? E aí ele vai ter uma desilusão lá na frente, seja com um amigo, seja com uma namorada ou um namorado, né? Com um chefe, né? Ele vai ter na escola, com os amigos, enfim, sempre vai ter problemas. E aí, como essa criança vai conseguir lidar com esses problemas se ela não aprender a lidar dentro de casa? Então, a mesma reflexão que eu trouxe para a mãe, e ela me trouxe uma série de informações, né? E eu fui pegando nas entrelinhas. Eu quero que vocês peguem nas entrelinhas as informações de vocês. O quanto a gente fortalece realmente os nossos filhos nos pequenos passos. Porque às vezes a gente espera um comportamento da criança numa determinada situação. Por exemplo, ela não foi convidada para uma festa de aniversário, tá? Qualquer um ficaria chateado, até nós adultos, se a gente tem amigos em comum. E o amigo chama todo mundo pra festa, não chama você também ficaria chateado, certo? Mas daí eu espero que essa criança não sofra tanto, né? Que ela não caia no choro profundo, que ela não se desespere, que ela não fique... Tem crianças que têm febre emocional, né? Tem crianças que ficam doentes, depois baixa a imunidade. Eu espero que minha criança seja resiliente nessa situação. Mas será que eu fortaleci ela nas pequenas coisas? Nas pequenas situações? Né? Ou ela brigou com um amiguinho naquele momento e o amiguinho disse que não gosta mais dela. E eu espero que ela seja forte ali. Mas será que nas outras situações eu fortaleço meu filho? Será que eu faço com que ele foque na solução do problema e acredite na sua capacidade? Vamos lá, vamos chegar onde eu quero. A gente constrói a capacidade da criança e a autoconfiança em pequenas doses, em pequenos passos, ao longo do dia, com pequenas coisas. Então, por exemplo, essa mãe trouxe uma informação para mim, dizendo que a filha queria muito aprender a costurar, né? E tinha usado a máquina da avó e gostou e queria usar a máquina que tinha na casa deles. Porém, a máquina estava num lugar onde não dava para usar, teria que pegar a máquina, enfim, era mais difícil. Mas daria para pegar, mas a criança viu uma vez, usou uma vez, não sabia manejar direito, manusear direito a máquina, né? Poderia furar o dedo. E a mãe, preocupada com isso, disse, não, vamos atrás de alguém que mora aqui perto, que possa ajudar você, ensinar você a usar essa máquina. Porque se você usar essa máquina sem saber, você pode furar o seu dedo com agulha, então não é certo. O que você acha da gente procurar alguém que vai te ajudar? Até então parece que tá tudo bem aí, não parece? Vai me dando um joinha aí se vocês acham que essa história tá tudo tranquilo, tá certo. A mãe tá conduzindo, tá focando na solução, vamos atrás de alguém. E olha só como a gente vai
se esquivando, né? Ou comendo ali pelas beiradas, construindo um novo caminho, a gente não chega onde a gente quer chegar. E aí ela contando essa história pra mim, eu falei, para tudo. Presta atenção no que você tá me contando. Sua criança tá demonstrando um interesse, certo? Em fazer algo. E você tá dizendo pra ela que ela não é capaz de fazer isso. Até então tudo bem, né? Ela realmente pode não ser capaz, ela precisa aprender. E você está oferecendo recursos para procurar uma ajuda, para que alguém ajude essa criança, para que ela não cometa erros. Entendem? Para que ela não erre, para que ela não se machuque. Esse é só um contexto, gente. Só que o ponto principal da questão era, eu preciso fortalecer a minha filha, que tem muitos problemas em lidar com as frustrações e não sabe lidar com os nãos da vida. Como é que eu ensino uma criança a lidar com as frustrações e os nãos da vida se ela não passar pelos problemas e pelas frustrações e pelos nãos da vida? Através de mim, que sou mãe, através do meu relacionamento com ela, que sou pai, certo? Então, não seria melhor a gente deixar ela usar, ela pegar essa máquina? Tá bom, vou pegar essa máquina pra você. Você sabe usar? Sim, então vamos lá, usa. Deixar ela experimentar e ela perceber que ela precisa de treino ou ela precisa de alguém para ensiná-la a usar, porque ela tentou por ela própria e ela percebeu que ela ainda não conseguia, então ela precisa focar numa solução. É completamente diferente de você não deixar a criança tentar, já dizer para ela que ela não consegue e ajudar ela a focar numa solução, mas ela não viveu. Se ela não viveu, como é que ela vai ter a percepção, a experiência, a concretização de que realmente ela ainda não está pronta e ela vai precisar de ajuda? A concepção que ela tem é, eu não posso experimentar porque eu não sou capaz, né? Então eu preciso confiar no outro e não confiar em mim. Então eu confio na minha mãe e não confio em mim. Estão pegando? Estão pegando? E isso vai diminuindo a autoconfiança dessa criança. Quanto mais eu crio mecanismos, né, caminhos para minha criança atingir um resultado que eu quero que seja satisfatório, mas eu não deixo ela percorrer o processo para esse resultado, eu já trago ela daqui direto para cá, ela não faz o caminho, ela não percorre esse caminho. E nesse caminho é que ela aprende o que eu tenho que melhorar, será que eu sou boa mesmo, o que eu preciso aprimorar em mim, o que eu aprendi com isso. E aí eu não construo uma criança forte e resiliente, porque eu vou super protegendo ela nessa trajetória, certo? Então o seu filho tem essa dificuldade, mas quando um amigo vem e faz uma pergunta para ele, ou alguém fala alguma coisa para ele e ele não te responde, ou ele não responde, você tem o costume de responder por ele, né? Estamos falando de crianças que não gostam muito de falar, que não gostam muito de se expor, que são tímidas, né? Inseguras. Como é que você se comporta diante dessa situação? A maioria dos pais, eles tomam a frente e falam, não, ele não quer, que ele não gosta de falar. Você tá entendendo? E a gente vai tomando a frente dessas situações para proteger a criança. Eu estou protegendo meu filho, estou sendo gentil com ele. Eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele se exponha. Eu não quero que ele sinta que o outro percebeu a agonia dele, a ansiedade dele, a vergonha dele, a timidez dele. Eu estou protegendo. Eu estou sendo o quê? Gentil com a minha criança. E o quanto a minha gentileza está fortalecendo ou enfraquecendo meu filho. Porque toda vez que eu faço isso no lugar dele, que eu respondo por ele, né, que eu resolvo por ele, eu estou afirmando a incapacidade dele, dizendo para ele, você precisa e depende de mim. Como é que ele vai crescer? Entenda, eu não estou dizendo para vocês abandonarem os filhos, mas essas crianças precisam de pequenos passos. E às vezes, nas pequenas coisas dentro de casa, eles precisam saber sim que não vai dar certo e a gente precisa deixar eles errarem. Certo? Uma outra coisa que aconteceu no mesmo atendimento, e eu tô dando de exemplo porque pode servir muito para vocês. Essa mesma criança foi fazer um bolo, né, com uma outra pessoa que não era mãe, ali com a pessoa que trabalhava na casa. E ela conseguiu fazer o bolo, mas ela colocou muito corante no bolo e o bolo não ficou comestível, não dava para comer o bolo. E a criança foi toda feliz, se sentindo autoconfiante, mostrar o bolo para a mãe.
E a mãe elogiou, nossa, ficou lindo esse bolo, uma cor muito bonita. Vamos ver agora se a gente consegue comer. E ela foi comer e disse que o cheiro estava tão forte, que não dava para provar o sabor do bolo. E ela falou, prova, sente o cheiro. E aí a criança falou, nossa, tá mesmo, mãe. Um cheiro muito ruim, por que será? Ela falou, por que será? Daí a criança falou, porque será que eu coloquei muito corante? Daí ela falou, pode ter sido. Daí a outra pessoa que ajudou disse que falou, né, é verdade, eu falei, né, que não precisava colocar tanto corante desse jeito. Não, mas tudo bem, eu vou ver se dá pra comer assim mesmo, da próxima vez eu coloco menos corante. E o que a mãe trouxe de reflexão pra mim? Que isso fez muito sentido depois da conversa que a gente teve sobre a máquina, porque ela falou que se ela tivesse participado com a criança da elaboração, da criação do bolo, ela não teria deixado a criança colocar tanto corante assim. Ela teria evitado, porque ela saberia que não daria para comer o bolo no final. E ela refletiu que nas pequenas coisas do dia a dia ela tem feito isso, não deixado a criança resolvido por ela, né? E quando ela resolve por ela, ela tira a autonomia dessa criança. E quando tira a autonomia dessa criança, como é que essa criança vai aprender com os próprios erros? E como é que ela vai se fortalecer diante deles? E tudo isso a gente está tentando ser gentil, né? A gente está tentando dar o melhor para os nossos filhos. E tentando dar o melhor para os nossos filhos, às vezes a gente coloca eles numa cápsula, não deixa eles sentirem as emoções, as sensações, aprenderem com as escolhas e vamos enfraquecendo ao invés de fortalecê-los, certo? Porque a criança só aprendeu que não daria certo comer com um corante porque ela passou pela experiência. Ela viveu aquilo. Se ela não tivesse vivido, ela não saberia. E da próxima vez ela vai decidir a quantidade certa de colocar. E é assim que a gente constrói uma criança mais forte. Então a gente precisa tomar cuidado com a gentileza. A gente precisa tomar cuidado com o quanto a gente super protege os filhos, mascarando isso, né, como gentileza, dizendo, sou gentil, não quero que meu filho se frustre, não quero que meu filho se decepcione. Mas lá na frente eu vou cobrar uma criança mais resiliente, né, uma criança mais determinada, mais ousada. Só que o tempo todo eu fiquei aqui, ó, né, cuidando dela, trazendo ela pra perto de mim. Certo, gente? Essa reflexão que eu queria passar para vocês hoje. Espero do fundo do meu coração que tenha servido, né, para vocês aí analisarem a rotina de vocês, o quanto vocês caminham nesse processo de autoconfiança de verdade e o quanto vocês aí vão começar a abrir mão, deixar a criança andar sem manipular, sem super proteger, sem super guiar, disfarçando isso de gentileza, porque a gentileza sozinha, ela não ensina valiosas habilidades de vida, tá? A gentileza sozinha, ela também é prejudicial, só que ela é mais mascarada, a gente não percebe logo de cara como o autoritarismo. O autoritarismo é visível, né? A criança já manifesta no rosto, na fisionomia, o medo, e aí já se encolhe, já se coloca pra dentro e a gente já percebe que aquilo não é legal. Né? Agora a gentileza não, a criança fica perto da gente, né? A criança se aconchega e aí a gente nunca sabe se tá certo, se não tá, se eu tô errando, se eu tô acertando. A princípio eu tô acertando, minha criança tá mais pertinho de mim, só que eu tô criando um filho dependente totalmente de mim, né? Totalmente. E aí quando ele fica maior, aí eu começo a perceber que ele não tem essa autoconfiança e aí eu falo, meu Deus, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E às vezes a gente erra no excesso de proteção, querendo que tudo saia perfeito, querendo que as coisas não aconteçam de errado com a nossa criança, a gente não fortalece. Combinado? É isso. Espero que sirva de coração para vocês, tá bom? Hoje é quarta, uma quarta-feira cheia de Deus para vocês, muita conexão, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus capacite vocês. Vocês sabem que eu sempre falo dele aqui para vocês, sem ele a gente não consegue caminhar, sem ele as ferramentas às vezes somem da nossa mente, é ele que traz de volta o que a gente estudou, né? É ele que fala aqui, ó, lembra aquilo que você leu? Aplica aqui agora. É ele que traz isso pra gente, ele que traz vida, tá? Então que ele seja a luz na vida de vocês, guie os passos da sua família. Uma quarta-feira abençoada, no nome de Jesus. Beijo, fui.